Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos novamente aqui no nosso PodJus, que é o podcast da OAB Uberlândia, e hoje o assunto é um assunto que vai brilhar o olho, porque realmente é um assunto que a gente gosta muito e que está todo mundo falando e todo mundo com muita dúvida, por isso que nós estamos aqui com os nossos especialistas para falar sobre o assunto. Hoje nós vamos falar de inteligência artificial generativa, mas nós vamos trazer toda a questão, nós vamos trazer de sigilo e vamos trazer sobre a questão da responsabilidade. Porque usar a IA, fazer filminho, fazer tudo, isso aí é tudo muito gostoso. Agora eu quero saber sobre responsabilidade, sobre limites, nós vamos falar sobre isso. Então nós estamos sabendo o quê? Na advocacia ela já está presente, no judiciário ela já está presente, na sociedade ela já está presente, né? Nas atividades simples do cotidiano, hoje a gente eu falo assim que eu não encontro uma tecnologia que modificou tanto a nossa sociedade quanto a questão da IA, né. Muitos estão falando que a gente está comparando até com a eletricidade. A gente fala que é exagero, mas se você for pegar a fundo, não é não. Tem um fundinho de verdade aí que a gente está meio que na era dessa mudança toda, né. E eu quero trazer essa questão dessas oportunidades. Porque, enquanto uma ferramenta, enquanto um instrumento novo, com certeza vai impactar todo mundo e é uma oportunidade para que nós que estamos aqui, para você que está aí começando, que está querendo se engajar, para que possa realmente trazer uma coisa diferenciada. Mas aí começam as dúvidas, né? Ok, sou um advogado, mas até onde esse advogado ele vai poder utilizar essa IA, né? Posso compartilhar informações? Vou colocar o meu processo de segredo de justiça no ChatGPT sem ser pago? Pode isso, né? Como que eu vou fazer para a questão de violar sigilo? Temos aqui o compliance, que é um setor que todo mundo ama, né? Que é a questão do compliance. E eu quero saber o seguinte: como que você vai trazer essas boas práticas? Como que a gente pode trazer essa questão dos erros? Então nós vamos falar um pouquinho isso, né, como que a gente vai poder equilibrar? A gente não pode ser a questão de que freia que tudo não pode, a inovação está aí e ela é benéfica, ela tem que acontecer, mas eu preciso de ética, eu preciso de compliance, eu preciso de proteção de dados, por isso que eu estou aqui com essas mulheres maravilhosas que vão falar isso para a gente hoje. Então nós trouxemos realmente aqui as representantes das comissões temáticas da OAB que vão falar sobre isso. Vou começar aqui, então, apresentando a Comissão de Inovação e Tecnologia IA, com a doutora Jéssica Emiliana. Nós temos aqui a Comissão de Integridade e Compliance com a doutora Marcela Macedo e a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados com a doutora Maria Carolina Cremasco. Eu gostaria, então, começando aqui com a doutora Jéssica, por favor, eu gostaria de uma breve apresentação e o como que a comissão tem visto essa questão da IA com poucas palavras. Viviane, é uma alegria para nós estar aqui hoje, né, fazer parte desse projeto que tem sido encabeçado pela OAB Uberlândia, tem sido feito com tanto capricho, né, tanto zelo. A gente vê pelos conteúdos, eu sou uma consumidora, para mim é uma alegria estar aqui hoje partilhando. E eu venho aí de um histórico, né, de trabalhos, tanto com responsabilidade civil, como com direito digital e propriedade intelectual. E a IA, ela vem fortíssima, né? E a generativa, ela vem para moldar e modificar aquilo que a gente já conhecia. E qual que é o impacto? Hoje, dentro da comissão, que a gente sente? Os advogados, eles buscam muito dentro da comissão entender como pode ser feito. E vem aquela dúvida sempre: nós vamos ser substituídos pela IA? E a verdade é que nós estamos usando como uma ferramenta, né, para crescer. E esse impacto é a gente entender que é uma atualização, né, uma inovação, mas que ela é um pilar agora, né? Não é uma tendência que vai passar, que daqui a algum tempo a gente vai olhar e vai ser descaracterizada. Muito pelo contrário, é algo que vem para realmente transformar. Então, hoje o advogado ele consegue acelerar a sua advocacia, acelerar a sua produtividade, acelerar fora de tendência, entendendo que aquilo veio para ficar realmente. Perfeito. Doutora Maria Carolina Cremasco, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer na pessoa da doutora Viviane a oportunidade de estar aqui com mulheres incríveis. Vou aprender muito hoje aqui com vocês, sem dúvida, e no que eu puder contribuir, eu fico feliz. Na nossa comissão de privacidade e proteção de dados, o que a gente nota hoje, e agora pegando um pouquinho de dados também, é que a gente, né, um relatório que saiu no início desse ano, é que 3 a cada 4 advogados estão usando a IA frequentemente. Mas agora eu pergunto para vocês, quantos desses realmente sabem?
como usar. Porque, né, é aquela coisa, chega uma tecnologia nova, é natural que a gente vai usando ali por intuição, né. Quando chega um produto na sua casa, quantos leem o manual de instruções? Acredito que poucos, né. E em relação a IA, ChatGPT, Claude, quantos já leram a política de privacidade dessas ferramentas? Acredito que poucos. Então é isso que a gente nota na nossa comissão, existe um anseio muito grande de usar, de adotar essas ferramentas no dia a dia da advocacia, mas ainda há pouca capacitação. E também, trazendo mais um pouquinho de números desse mesmo relatório, é que só 34% das organizações jurídicas têm um orçamento dedicado para investir na ferramenta ou em capacitação. Então, essa é a grande preocupação da nossa comissão hoje, a capacitação e o treinamento dos advogados. Muito importante, a gente vai falar muito isso sobre a questão da literacia que a gente estava conversando antes, né. Doutora Marcela, conte-nos sobre a sua comissão, por favor. Então, legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos os ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com pessoas que eu admiro realmente. E já estou super empolgada aí para falar mais sobre isso. A Comissão de Integridade e Compliance, antes de mais nada, queria dizer que eu sou uma grande entusiasta da inovação, do avanço tecnológico, enfim. Mas, representando aí a integridade e compliance, a gente precisa entender que o avanço tecnológico, ela precisa de linhas de proteção. Se eu não tenho uma governança digital hoje, eu falo que é como se você tivesse ali dirigindo ou pilotando um avião e a ferramenta, avanço tecnológico, tem que ser ali o copiloto. Se ele é o piloto, ele não sabe o plano de voo, ele não sabe o limite da aeronave, e aí é certo que vai ter um desastre em questão de tempo. Então, o compliance ele não está aqui para frear, para colocar limites, mas sim para fazer com que o avanço tecnológico cresça com estrutura, com governança, com robustez, de forma auditável e evidenciável toda essa estrutura. Então, compliance é um alinhado. Então, eu fico muito preocupada, às vezes, quando ao mesmo tempo, eu fico muito feliz que os profissionais têm usado, mas eu acho que existe uma grande diferença entre você usar a inteligência artificial e você usar a inteligência artificial de forma segura. Então, eu acho que é o que a gente vai mais falar aqui hoje, sobre essa transição que nós estamos vivendo. Saber, todo mundo sabe, todo mundo ali é curioso, mas agora saber de forma segura, acho que profissionais da nossa área, mais do que obrigatório, saber fazer isso. Muito bem. E aí a gente falou bastante, né, essa questão de eu não estou freando, eu estou te trazendo elementos para que você use de modo correto. E usando de modo correto, você muitas vezes vai conseguir um resultado muito melhor, mas as pessoas só olham, né, você está me impedindo de usar. Não, não estou te impedindo de usar. Eu estou te levando para um caminho para que você use de modo correto, né. Então, a gente tem visto, né, advocacia, todo mundo está usando para fazer contrato, está usando para elaborar peça, está fazendo pesquisa, está usando para jurisprudência, para automação, para tudo, né. Eu falo assim que falar de IA, a gente pode falar todo dia, porque todo dia tem uma coisa nova, né. Então, puxando um pouquinho da questão da IA, para a gente poder chegar todo mundo no mesmo nível, a IA é muito antiga, né. Eu gosto sempre de falar isso, nós não estamos inventando roda não, a IA já tem sido usada há muito tempo. Mas por que que virou isso? Porque a IA generativa permitiu que você tivesse o acesso, você "conversasse", entre aspas, com a IA, que você não poderia antes, porque você dependia de um código, e não é todo mundo que entende disso, então era uma coisa restrita. Ok, IA generativa mudou tudo. Só que agora nós estamos falando de agentes, né? Então, a cada dia, a cada 6 meses que nós voltarmos nesse podcast aqui, nós vamos estar falando de coisa diferente. Então, agora com os agentes, eu estou passando para uma IA uma responsabilidade, eu estou delegando uma tarefa, né? E ela vai atuar daquele modo. Então, de repente, para o escritório de advocacia, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um agente que vai responder o e-mail. Gente, eu não sei o que o cliente mandou e eu não sei o que a MIA respondeu e já foi, né? Então, como que você vai fazer essa questão desse treinamento, de tudo? Então, quais os benefícios que você vê hoje, Jéssica? Eu vou começar com você da questão da inovação. Como que você tem visto isso de benefício para a advocacia? Bom, hoje nós temos inúmeros, né, benefícios, o tanto que tem, ajudado a todas as classificações de advogados, desde o advogado autônomo, o advogado corporativo, o advogado que ele tem um pequeno escritório, um grande escritório. A IA ela consegue te possibilitar ter uma gestão melhor,
né, do seu tempo, da sua produtividade, daquilo que você elabora. Então, antes a gente gastava 8 horas em um documento. Agora você coloca ali, você consegue em segundos. Mas aí entra aquele ponto, né, que nós temos que ter aquela diligência sobre aquilo que é feito. Então, hoje os benefícios eles são muitos, né, tanto da produtividade, a democratização, como a Viviane falou, né, desse acesso que antes não era possível para o advogado que não tinha aquele recurso financeiro tão alto. Então, hoje você consegue pagar e ter acesso a ferramentas, ali por um valor muito acessível, né, essa é a palavra. Às vezes a gente compara a hora do advogado com o tempo que ele ficava trabalhando e agora como ele consegue colocar aquilo numa ferramenta de IA e produzir, quanto que aquilo é valoroso para ele. E dentro desses pontos, até eu anotei que a gente precisa ter também a consciência do apoio estratégico que a gente tem. Nós tivemos um enunciado recente, né, que coloca dentro da jornada do processo civil para que a gente possa usar, né, a IA como apoio estratégico do nosso trabalho, né? Não é um problema você usar. O problema, como as meninas falaram, é você usar indiscriminadamente, que nós vamos entrar nessas temáticas, mas você usar com sabedoria aquilo que veio para te ajudar. Então, você melhora a sua gestão de tempo, a sua produtividade, você tem um apoio, então você consegue produzir de uma forma melhor com consciência. Perfeito. Consciência, mas tem risco. Vamos puxar novamente para o compliance. Como que isso a gente pode se eu tenho um sistema que foi totalmente automatizado com a questão da ferramenta da IA, como que o compliance analisa isso quando eu trato desses sistemas, quando eu trato principalmente hoje falando de agentes? Muito legal. Sou do setor de tecnologia, então, assim, agente de IA, hoje, usar a inteligência artificial já está até ultrapassado, agora é agente de IA, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente tem 2 cenários, primeiro para usuários e empresas que realmente ele tem agentes de IA. Primeiramente, para usuários, a gente tem um nível de risco alto, e a gente precisa saber ali usar com sabedoria, então a Maria vai trazer mais sobre minimização, anonimização, mas a gente hoje pode trazer os riscos, né, de forma já apontando dentro do meu time ou dentro da minha equipe, como que eu posso usar, seja com uma política, seja com treinamento. E voltando aí para a gente de IA, hoje, como que eu posso mapear quando eu vou, por exemplo, contratar um RP financeiro, numa empresa ou dentro do meu escritório? Eu faço mapeamento daquilo que ele faz, daquilo que ele não faz e qual é o risco que eu estou atrelada. Da mesma maneira, quando eu vou contratar um RP de gestão de pessoas, eu coloco pensando em privacidade, pensando em compliance, tudo aquilo que eu posso ter de vazamento, o treinamento para as pessoas usarem a ferramenta. E por que a gente não faz isso com inteligência artificial, com uma ferramenta que eu homologuei dentro da minha empresa? Então, isso, para mim, é o primeiro ponto, né? Se eu não trabalho com uma ferramenta e eu não tenho mapeado quais são os riscos delas, primeira coisa que eu já tenho um puta risco, né? Então, assim, eu acho que o primeiro risco, tenho que mapear. Primeiro, homologar as ferramentas que é utilizado dentro da minha equipe e dentro da minha empresa. Segundo, depois no mapeamento, né? Se eu tenho um agente de IA, eu acho que isso é um super defendo que a ISO 42001, que é a primeira norma internacional falando sobre o sistema de gestão de inteligência artificial, em que ela traz mais de 30 controles, eh, colocando aí de forma estruturável, de forma evidenciável, de forma auditável, todo ali o seu controle voltado para a inteligência artificial. Então, hoje, se você é uma empresa, se você cria agentes de IA, a 42001 é mais do que eu entendo como requisito obrigatório para você se certificar, porque ela traz uma vantagem competitiva, uma vantagem comercial muito grande, que você tem um agente de IA, você é certificado de que ela tem um compliance, ela é íntegra, ela tem responsabilidade, ela tem transparência, então ela já diminui muito os seus riscos ali tendo ali um agente de IA. Então é mais do que necessário ter, assim, vocês usarem, traz, igual a Jéssica comentou, traz muita otimização, mas existem riscos enormes, né, dentro do uso que precisa ser mapeado para que a sua equipe de fato use de forma íntegra e o compliance apoie vocês para não ter nenhum vazamento, para que não tenha, para que vocês saibam o que acontece nos bastidores da ferramenta. Você falou uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem princípios, né? O tempo todo nós estamos ali nessa questão do projeto de lei, nós temos várias regulações, as pessoas falam: "Não tem lei?" Tem um monte. Tem. Se eu tiver a Constituição Federal, eu já tenho, se eu tiver a ISO, eu já tenho o NIT, eu tenho a Act. Então, assim, eu já tenho a normativa, eu só tenho que fazer essa adequação.
E eu não consigo pensar uma normativa de inovação que seja estática. Por quê? É o que nós estamos falando. Daqui a 6 meses, você que está assistindo daqui a 6 meses, fala assim, gente, mas as meninas estão meio atrasadas, sempre né? bom contextualizar onde É, nós estamos para falar sobre exatamente. isso. E como que eu vou fazer isso com uma lei engessada? Não tem jeito. Então a lei, obviamente, vai ser principiológica. E eu vou usar, eu gosto de pegar essas palavrinhas-chaves depois para a gente usar, auditabilidade. Então, assim, um vermelho bem grandão escrito auditabilidade para você poder pegar. E aí veio o gancho, né? Quando eu estou falando isso, que a gente está falando da questão, vamos falar de dados sensíveis? Vamos falar de informações que sejam das empresas, que sejam informações sensíveis para as empresas? Como que fica isso? Posso jogar todo o meu plano, o que que eu estou pensando lá no meu chat GPT e fica por isso? Agora vem a chata da LGPD, né? Jogar um Não, balde somos de todos água legais fria aqui. nessa brincadeira gostosa que é mexer com a IA, agentes, enfim. Mas, pessoal, a gente tem que ter consciência o seguinte: vamos pensar em dados pessoais primeiro. Estou lançando, né, inserindo dados pessoais numa ferramenta, o nome disso é tratamento de dados, incide a LGPD. Então, por mais que a gente fale, né, não tem ainda uma regulamentação de IA no Brasil, né, tal projeto e tudo mais, tem algumas coisas setorizadas, algumas normativas, mas nós temos LGPD já, desde 2018. Então, se você, né, como a Marcela bem falou, se, inclusive eu achei interessante, você falou, se a empresa já tiver homologado o uso de uma IA, parabéns para essa empresa, que ela já está na frente de muitas, Pra mim isso já né, é porque óbvio. alguns o funcionário às vezes ou o servidor, enfim, já está usando por conta própria. Sim. E fica ainda mais sério, mas voltando aqui para a proteção de dados, então a partir do momento que você vai inserir dados na IA para qualquer motivo que seja, para qualquer finalidade, tem que observar os princípios e as regras da LGPD, a começar justamente pela finalidade. Eu tenho uma finalidade mesmo, ela se justifica, né, naquela relação de custo de oportunidade, compensa, né, eu arriscar, e daí o compliance entra muito nisso. E tem também na própria LGPD um instrumento para isso, que é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Isso deve ser feito antes do uso da ferramenta, de preferência antes da contratação e da homologação da ferramenta, né? Então, às vezes a gente, né, o advogado já tem que fazer tantas coisas, mas tem mais essa coisinha que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, que é aplicar as regras da LGPD. Então, fazer relatório de impacto antes de homologar, antes de abraçar a ferramenta, né, disponibilizar uma política, as meninas também vão falar sobre isso no futuro. Ter uma base legal para usar, sempre que possível, né, evitar também jogar os dados pessoais ali. Imaginem o seguinte, a gente também vai falar de sigilo mais para frente, mas imagine que aquele processo, aquela situação é um segredo. Você vai contar um segredo para qualquer pessoa? E aí, às Vou vezes, eu você eu nem vou te sabe. eu vou te interromper. Pois não. Você vai contar um segredo para qualquer pessoa que te falou: "Olha, eu tenho um manual aqui de que eu conto para o meu coleguinha, que eu não conto", e você não Exato. leu. E você não leu, Depois você não pode nem exatamente. reclamar, que fala assim: "Estava no manual que eu Tava ia no contar para manual. Jéssica, só contei para Jéssica, para Marcela e para vocês, gente. Que é o Exato. problema?". Só joguei dentro do mar e esse mar E já é vai parar lá na Austrália, na Irlanda, enfim. Então, o segredo navega e você não perde completamente o controle sobre isso. E a responsabilidade é sua, de acordo com a LGPD, inclusive. Não, legal. Só complementando, eu acho que e a IA é a pessoa mais fofoqueira que existe. Tudo que você coloca lá dentro, por isso que eu comentei anteriormente, né, as pessoas não sabem, o que acontece nos bastidores de uma inteligência artificial, principalmente pensando na gratuita e a pública. Quando eu coloco lá dados, seja independente ali de qual seja, eu estou alimentando o banco de dados. Então, por isso que eu comentei, a pessoa mais fofoqueira que existe. Então, se você joga lá do jeito que quiser, você está alimentando ali e ela vai passar depois para outras pessoas, né? Porque está no banco de dados dela. Seja um contrato, um dado confidencial, seja um segredo comercial, seja algo confidencial. Isso é muito importante a gente ter esse dever de cuidado. O que eu sempre falo é que dá aquela falsa sensação para a pessoa que tá ali, ela e o computador, de que tá Sim. só os 2 ali, e isso não Uhum. acontece, né, os dados eles estão ali entrando e estão saindo na mesma velocidade. E principalmente quando entra nesse plano gratuito, né, a gente tem que ter esse zelo e esse cuidado. Entender o que tá acontecendo por trás, porque realmente vai vazar os dados e você vai ficar: "Opa, onde isso saiu?". E, né, a gente sabe de onde que veio. Sim.
Eu tô buscando aqui que você já falou da questão da jornada, né. Eu vou fazer aí um convite, né, a gente tem a Comissão de Inteligência Artificial da UAB Minas, e nós tentamos trazer todos esses elementos todos não, né, que a gente não vai conseguir trazer todos, mas assim, trazer elementos importantes para a advocacia, para que você possa usar com essa responsabilidade que a gente está falando aqui. E um dos projetos que a gente fez dentro da comissão foi uma análise desses enunciados que foram apresentados lá na Justiça Federal, que foram muito importantes, que é a jornada de direito de processo civil. Pensa só a importância, né? É uma jornada tradicional de direito civil, de processo civil. E teve um GT específico sobre a questão de inteligência artificial. Hoje você voltando na questão da sociedade, né, é difícil você ir em um evento que não está falando de inteligência artificial, em qualquer setor. É médico, educação, é engenharia, qualquer setor você está usando. Então ali, fica o convite para que vocês participem das nossas redes. Nós fizemos a pontuação de cada um desses enunciados. E esses enunciados, eu brinco, assim, sendo muito malvada, né, aquela brincadeira, assim, de Cruella, pinta o cabelo, assim, de branco e fala assim: "Amigo, você vai perder 3 Cs. Você vai perder o seu cliente, você vai perder a sua carteira financeira e você vai perder a sua carteira da OAB", né. Só isso. Então, assim, leiam realmente esses enunciados, porque, existe uma recomendação de encaminhamento para a ordem, para o Tribunal de Ética. Encaminhamento, o cliente vai entrar contra você com indenização, Pela sua en é responsabilidade, né? responsabilidade, né. E aí fica a pergunta para vocês dentro desse ponto: a nossa advocacia está preparada para utilizar a IA? Eu sinto que nossa advocacia tem um receio, né, nós temos ali um corte entre os que se aventuram, se jogam de cabeça, aqueles que estão ali no meio tentando fazer, né, uma proteção, né, Maria? E aqueles que estão realmente, usufruindo, usando, enfim, não conhecendo ainda a potência que é, o quanto você pode, navegar. Eu falo que eu fico com a parte boa, né, da inovação, da tecnologia, de aprender novas ferramentas, Então, que a parte e as meninas chata. ficam com a bomba depois, né. Mas hoje nós precisamos, voltar os nossos olhos para realmente entender que a advocacia ela é um leque de pessoas super diferentes, né. Todo mundo tem aquele conhecimento que às vezes trouxe, que se eu pôr ali no computador vai dar errado, ou se não, eu já sou de uma era que a tecnologia me permite colocar aquilo de qualquer forma e vai dar tudo certo. E não é assim. A gente consegue sim, né, utilizar as ferramentas, utilizar o ChatGPT, utilizar o Gemini, enfim, essas que são ferramentas mais conhecidas, de uma forma cautelosa, né, no nosso dia a dia, conseguindo, alavancar aquilo que a gente precisa, mas sem, claro, né, ferir aquilo, os nossos preceitos. E eu achei bem bacana a doutora Viviane fazendo um adendo, essa possibilidade de colocar no Instagram, né, para o advogado, tá ali na mão, né, os enunciados para você conhecer o que que eu posso, o que que eu não posso, com o que que eu vou ser responsabilizado. Então eu consigo usar? Sim, né, basta seguir as regras do jogo. Nós usamos as regras do jogo para tantas coisas, por que não para a utilização da IA? Com certeza. Respondendo a pergunta também, eu acho, sinceramente, culturalmente, nós não estamos preparados. Tecnicamente, sim. Culturalmente, eu digo que não, porque a raça humana, né, infelizmente, está no passando, volto já já para a parte dos advogados, mas a raça humana está indo numa transição, está passando por uma transição em que não é exercido mais o músculo do córtex pré-frontal, que é o raciocínio, né, que é a capacidade crítica, analítica, e isso é, infelizmente, muito ruim. Ah, então eu falo culturalmente, me preocupo dizendo que não, mas tecnicamente sim, traz muito benefício, traz muita eficiência, otimização. Uma coisa é certa, tem que ser utilizada, ponto final. Mas a gente está caminhando, a gente precisa agora, né, voltando agora para advogados, a gente precisa fazer também um diferencial nisso. Eu não sou só mais um profissional que utiliza uma inteligência artificial, faço ali parte do avanço tecnológico, como todo mundo faz. Não, Exatamente. eu faço de forma segura, eu tenho um raciocínio crítico, eu consigo analisar e não depender somente de uma ferramenta. Como a Jéssica comentou no início, eu uso a tecnologia como uma assistente, não como uma substituta. Então, assim, culturalmente me preocupa, às vezes pensando que não, porque tá todo mundo no flow,
sem parar para pensar e falar: "Não, calma lá, ela é a minha assistente, ela não é a minha substituta". Então, tecnicamente, nós temos sim um alicerce, mas eu costumo dizer que também que a inteligência artificial, as ferramentas que nós utilizamos, é um espelho de quem a utiliza, de quem a treina. Então, se eu uso de forma não ética, se eu uso de forma desregulada, de forma não segura, é um reflexo daquilo que eu estou colocando, reflexo do meu comportamento como profissional. Então, como bons profissionais, nós temos sim capacidade técnica, nós temos sim e podemos ter um diferencial nisso mais do que nunca para a gente não ir no flow, no comboio com todo mundo, usando desenfreadamente, sem consciência. Então a gente pode, tem um músculo muito bom aqui no nosso cérebro Para pra gente exercer. exercer, exatamente. Agora, deixa eu falar uma coisa que me preocupa muito que a gente tem visto. Como que vocês têm visto a questão de estagiários? Porque os escritórios estão reduzindo a contratação de estagiários. Então, como que os jovens advogados vão aprender? Com a IA? Pois é, isso me preocupa, né? Daí trazendo a IA para essa parte da educação, do treinamento, da formação do profissional. Para mim, a gente não pode deixar a IA nos dominar, tem que ser o contrário. Você tem que ter domínio sobre a ferramenta. Então, você, para ter domínio sobre a ferramenta, você tem que saber como ela funciona, né, como ela vai lidar com você e tem que saber o assunto. Você tem que saber mais que ela de alguma forma, porque a gente sabe, né, dos riscos, né, tem uma palavra bonita para isso, alucinação, ela alucina. Gente, IA erra. Vamos falar rasgado. Ela erra, entendeu? Ela é obrigada a te dar uma resposta e vai ser muito convincente na resposta que ela te der. Mas pensando então um estagiário, né, um profissional em formação ainda, ele ainda não tem essa, a gente pode fazer uma comparação até, né, já que falou de córtex pré-frontal, eu estava lendo sobre isso, que eu vou dar uma palestra sobre o eco digital, mas, por exemplo, crianças e adolescentes ainda não têm o córtex totalmente Definido. formado. Sim. E é por isso que eles ficam mais vulneráveis e vão recebendo aquela questão. É a mesma coisa o estagiário, ele ainda não tem o domínio sobre, ainda, né, sobre a legislação, sobre a questão profissional, ética e tudo mais. Ele ainda está se formando, ganhando experiência. E daí chega no chat, o chat sabe mais que ele vai aceitar qualquer resposta que tiver ali. Até os profissionais, já com o tempo de casa, também vão ficar tentados. Mas daí entra uma coisa que já está, inclusive, na LGPD e estará na futura legislação sobre IA, que é a revisão humana. Sempre tem que passar pela revisão humana, né. A IA pode fazer um monte de coisa e vai fazer maravilhosamente bem se você souber treiná-la, souber conduzi-la, mas no final, antes de qualquer protocolo, qualquer cartada final, tem que ter a revisão humana. Desculpa só te falar. Eu acho que é uma coisa tão importante que a gente sempre fala. IA, você só pergunta o que você sabe a resposta. Se eu vou perguntar alguma coisa de astrofísica, ele pode me responder o que ele quiser, eu não sei se está certo ou se está errado. Exatamente. Eu acredito. Agora a IA, que a gente fica amiga, gente, fique amiga dela, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então eu sou daquelas que, oi, bom dia! Você dormiu bem, né? Trata bem, né? Trata bem, gasto meus tokens todos. Você vai ver onde você está gastando seus tokens, estou gastando meus tokens. Mas nesse sentido, por quê? Porque ele me conhece, mas eu também dou bronca. Porque às vezes ela fala assim: olha, isso aqui é uma Coca-Cola. Eu falo, você está louca? Você presta atenção, né? Então, porque você sabe identificar. E quando você pergunta uma coisa que você não sabe, como que você vai criticar? A minha grande Como que você vai fazer essa revisão? Exato. Eu acho que o contraponto até da gente observar é que quanto mais a gente tira os estagiários, como que a gente vai trazer esse renovo para os escritórios? Essa energia nova, essa vontade de ganhar, essa criatividade, né? Porque a IA ela vai te agradar, né? Eu brinco que ela gosta tanto de você que ela quer te dar a melhor resposta possível. Ela vai alucinar, ela vai inventar porque ela quer te agradar, ela quer você feliz. Né? Mas no fim das contas, a gente precisa também ter esse renovo, né? A gente perde ali nos estagiários, onde a gente pode realocar essas pessoas dentro do meu escritório para a gente conseguir o quê? Renovar as energias, trazer novas ideias, né? Quem está hoje dentro de uma faculdade, cursando o direito, tem uma visão totalmente diferente de quem já está ali na velha guarda há muitos anos. Então a gente precisa ter essa troca para não engessar, porque senão nós vamos ficar engessados, cada um nas suas casas, com a sua IA, fazendo da forma que acha que é melhor, e às vezes a gente consegue alavancar, evoluir muito mais com essa troca de pessoa para pessoa. Agora nós vamos tocar um ponto bem interessante. Sigilo profissional.
Nós sabemos que em cada profissão você tem um relacionamento com o seu consumidor, com o seu cliente, e a advocacia é uma coisa muito importante. Por quê? O que é dito dentro do escritório de advocacia fica no escritório de advocacia. Nós não somos Las Vegas. Ali ficou e nós temos uma responsabilidade, um tribunal de ética que nos conduz no sentido da questão do sigilo profissional. O cliente ele chega ali sabendo que ele pode tranquilamente contar. Nós temos áreas muito sensíveis, direito de família, nós temos direito penal, em todas as áreas, tributário, todo. Você vai confiar que aquele profissional está recebendo essa informação e essa informação vai ficar ali restrita. Quando eu passo nesse momento que eu jogo a informação do meu cliente dentro de uma inteligência artificial, isso é um risco ético muito importante, né. Então, vou começar falando da comissão, né. Me diga sobre isso. Então, lembra a história do segredo? É isso. Sim. E o sigilo profissional, uma coisa importante a gente lembrar, ele já existe muito antes de IA, muito antes de LGPD, né, ele é inerente à nossa profissão e várias outras, né, médico, dentista, enfim. Então o sigilo profissional já é algo anterior que a gente já deveria zelar. Agora eu pergunto para vocês, o que que aconteceu nesse processo que as pessoas esqueceram que o sigilo vale também no digital? Não é mesmo? Ele continua valendo no digital e é como eu falei, você vai contar um segredo para uma pessoa que já te falou que vai contar para os outros. Sim. Então você está assumindo essa responsabilidade e obviamente que se isso tiver consequências negativas, e vai, você vai responder por isso, com os 3 Cs que a Viviane falou mais cedo. Ninguém vai esquecer do meus É, eu vai eu ser, eu adorei esse Também. porque né. é o 3 Cs ninguém vai esquecer. Então, é isso, então a gente tem que tomar cuidados, por exemplo, então processos estão sob sigilo, documentos com informações sensíveis, dados sensíveis, que são aqueles com caráter discriminatório, sobre saúde, sobre religião, raça, etnia, evite realmente, para não dizer que não coloque essas informações na IA. E lógico, as meninas vão tratar sobre isso, mas se a IA é contratada, é paga ou não, tem tudo isso vai interferir na forma também no quanto ela vai espalhar o seu segredo. Porque imagina, você está contando um segredo para uma IA, né, algo sigiloso para uma IA, que ela vai guardar. Por quanto tempo ela vai guardar essa informação? E ela vai guardar essa informação, às vezes, fora do país. A gente tem aqui uma transferência internacional de dados, tem regras para serem seguidas. E lá nesse país existem outras regras. Pode ser que venha um alvará judicial, um pedido judicial que abra essa caixinha. E daí, gente, igual eu falei, lá na Austrália vai saber o segredo do seu cliente. Então, assim, a gente está falando de coisas que parecem longe, mas acontecem. Mas deixa eu ser a chata do rolê, então eu não posso usar? Pode e Me deve. dá a opção, eu quero usar. E aí, o que que eu posso fazer para anonimizar? Como que eu posso fazer isso? Perfeito. Então vamos pensar, né, no dia a dia do profissional. A gente está lidando com um processo judicial, por exemplo. Como eu disse, evite então subir informações das pessoas, dados Esse é o pessoais. primeiro É o passo, né? primeiro, né? A gente tende a chamar isso de anonimização, não é exatamente uma anonimização, mas já ajuda muito, né? Então é o quê? Você retirar toda aquela linha, toda aquela associação daquela informação a uma pessoa. Então evite subir dados mesmo, nome, CPF, né? A qualificação, vai subir um contrato, igual a gente falou mais cedo, retira ali o cabeçalho, deixa só as cláusulas, né, tente, tirar ao máximo as informações que consigam relacionar ao caso. O processo judicial: "Ah, mas esse processo é público", é uma execução tranquilo, assim, não tem nada de sigilo. Mas, ok, o dado é público, mas quando você põe numa IA, ele ganha uma dimensão de publicidade, de publicização muito grande, né, é outra dimensão. Então, assim, pense que você vai tornar ele ainda mais público. E eu gosto de fazer um paralelo aqui com uma situação que aconteceu, não sei se vocês vão lembrar, mas deve ter uns 2 anos, foi noticiada uma ação civil pública contra o Facebook, a Meta, Sim. e que daí eu acho que foi do Ministério Público, e daí ele conseguiu uma indenização de 5.000 para cada usuário que tenha tido seus dados vazados, alguma coisa assim. O que entrou de gente nesse processo habilitando no cumprimento de sentença para ganhar os 5.000, tudo isso porque foi postado o número do processo nas redes sociais.
Então, você olha a dimensão. Então, ele é público, mas não precisa ter esse acesso todo, né? Então, é a mesma coisa com a IA. É interessante pensar nisso, né? Então, você está pondo ali, mas tem que ter cuidado, porque você perde totalmente o controle sobre o curso e o compartilhamento daquela informação. E pensando em proteção de dados, controle é a palavra-chave do negócio. Você tem que ter controle sobre o fluxo de dados. O advogado e a advogada, a gente precisa ter esse zelo e esse cuidado com o nosso trabalho. Esse é o ponto, né? A partir de qual momento a gente começou a imprimir os nossos contratos e jogar na rua para qualquer um ler, né? Seria mais ou menos essa analogia. Então, a gente ter esse cuidado com os dados e para o advogado, para a advogada, ter realmente uma recomendação até da OAB, né? Trabalhar com as suas políticas internas, né? Fazer a sua política de tratamento, de conhecimento referente à inteligência artificial. A gente tem política, tem conduta para várias coisas. Por que não para usar as ferramentas dentro do seu trabalho, dentro do seu escritório, até mesmo com você? Eu atuo de forma autônoma. Faça um regimento com você. É necessário que aconteça para que você saiba, opa, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. E classificar exatamente onde moram os riscos, né? Para garantir o sigilo do nosso cliente, garantir o sigilo dos dados, até mesmo dos nossos próprios dados, que às vezes a gente não tem aquele zelo, né? Tem que cuidar e olhar e pensar que aquilo vai vazar. Se isso aqui vazar, qual que é o problema que eu tenho, né? O que que é identificável desse contrato? Vamos remover. Vou acrescer um outro C. Vocês me deram uma ideia. Credibilidade, que vai embora. Então agora nós temos 4 Cs para cuidar. 4 Sim. Cs. Até como boas práticas e de forma muito prática também, só complementando, temos que usar, ponto final, isso é um fato. Mas existe um risco, ponto final também. Então, para empresas, para escritórios, departamentos jurídicos, eu acho que a primeira coisa como governança, como compliance, é trazer políticas para um bom uso. Então, primeiro, antes de mais nada, eu não posso deixar todos usarem assim a livre acesso. Então, seria muito importante, até naquela fala que eu usei no início, tenho que ter ferramentas homologadas. Isso aqui pode usar, isso aqui não pode. Beleza. Depois que eu tenho ferramentas homologadas, eu tenho que trazer uma política de boas práticas, do que pode ser feito, o que não pode colocar na ferramenta e etc. Então, eu tenho políticas para um bom uso. Terceiro, não adianta eu ter uma política se as pessoas não sabem sobre ela. Então, eu tenho que entrar com treinamento. Isso a gente não está falando para os seus clientes somente, está falando dentro da sua equipe, dentro do seu departamento, dentro do seu escritório, tem que trazer esse treinamento e essa consciência dessa política. Então, entra ao vivo, o que eu faço, o que eu não faço, o que é bom, o que não é bom. Então, eu tenho ferramenta homologada, eu tenho políticas, eu tenho treinamento em cima disso. Também, a depender aí, será que eu posso aprofundar um pouco mais essa visão? Será que eu consigo monitorar o que a minha equipe coloca dentro da ferramenta? Na Microsoft, por exemplo, tem o Copilot, né? Então, existe já ferramentas que eu consigo monitorar o que a minha equipe coloca dentro do Copilot voltado aí para dados. Como compliance, eu consigo monitorar esses dados e ver onde que eu estou falhando como treinamento, o que eu estou falhando como política. E isso é muito importante, né? Tem uma ferramenta que chama DLP pela Microsoft que eu consigo fazer essa análise e bloquear, às vezes, quando ela vai subir um documento ou um dado que tem que é errado. Então, assim, como equipe de integridade, de governança, de riscos, enfim, eu consigo fazer esse monitoramento e trazer mais robustez em um programa mais efetivo, mais conforme. Uma outra questão também, como eu comentei, é a gente trazer, eu acho que é obrigatório, né, para todos os escritórios, departamentos e empresas, para todas essas áreas, é a classificação de documento. Então, isso dentro de um programa de compliance, de integridade, de governança, isso é um requisito básico. E aí eu tenho a classificação. Para cada empresa vai ser de uma forma, mas geralmente é público, interno, eu tenho ali confidencial, restrito. Imagina voltado aqui para o compliance. Imagina se eu recebo no canal de denúncia um super caso confidencial e eu vou lá e jogo no Copilot. Com tudo, eu não faço irritação, enfim, eu jogo inteiro. Eu tenho um risco aqui absurdo, é o que era para ser completamente íntegro, eu tenho lá algo vazado. E se eu coloco na IA da própria empresa? Que a empresa fez o agente, a própria empresa usa a IA. Se eu jogo esse documento, e aí uma pessoa, um estagiário, uma pessoa de um outro setor consegue ter acesso porque está no banco de dados da IA que a empresa criou. Então, isso tudo é muito sério. Mas existe, igual eu falei, a gente deve usar, mas existem várias maneiras práticas que eu consigo trazer ali de forma mais segura e mais controlável tudo isso
dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, para que seja um bom uso, para que eu não tenha, que eu diminua os meus riscos. O risco vai existir, mas eu consigo diminuir sim. É importante você falar dessa questão do tipo, porque assim, nós temos diversas situações dentro da advocacia. Nós temos grandes escritórios que estão fazendo inicialmente todo o tratamento do dado. Tem escritório que nós temos conhecimento, que são escritórios imensos, que estão assim há 3, 4 anos fazendo todo um tratamento de dado para que possa chegar depois de 3 anos e fazer uma ferramenta homologada toda com base no compliance. Sonho de consumo que todo mundo queria. E nós temos também os setores, escritórios médios, que você pode comprar uma ferramenta que já está pronta e fazer adequação. Você pode tentar fazer a sua ferramenta, que é muito caro, que as pessoas têm que ter um dinheiro que às vezes não consegue, e sem essa questão da preparação de dados. E tem uma atividade que está acontecendo muito, né, que é aquele Bring Your Own Device, que você vai trazer o próprio funcionário, o próprio estagiário, o próprio advogado vai trazer a sua ferramenta. Então, você tem que fazer essa adequação, porque tudo, o mundo bonitinho, a gente não vai ter isso, infelizmente não tem. Então, nós temos que trazer também para quem está nos assistindo, Viane, tudo muito lindo, mas assim, eu quero saber, eu que sou um escritório pequeno, o que que eu posso fazer? Eu não tenho como comprar uma ferramenta para todo mundo, desenvolver uma ferramenta no meu escritório, mas você pode fazer um dia que todo mundo traga a ferramenta e fazer a literacia. Como Letramento, né, digital. letramento e assim, como que eu estou usando? Não seja ingênuo, todo mundo do seu escritório está usando, tá? Se Ah, não você usa? acha que Para. não, você tá descobrindo agora. Eu vou te contar um segredo que veio pelo mar. Pode. O segredo que veio pelo mar é todo mundo está usando, tá? E todo mundo está usando, então vamos realmente sentar, vamos pegar um dia, né? Traz, como a Copa está chegando, já vai treinando como vai fazer a pipoca. Traz uma pipoca e vamos sentar e vamos ser claro, porque isso é muito importante. Isso é muito de responsabilidade. A gente fala brincando aqui, mas é um assunto muito sério e que as pessoas não podem deixar e achar que não está. O judiciário está usando. É um ponto que a gente vai chegar também, porque eu não vou usar, não gosto nessa tal da IA, eu sou tradicional. Amigo, o judiciário todo está usando. Os tribunais estão usando, o Ministério Público está usando, as procuradorias estão usando, todo mundo está usando. Você hoje advoga e sobe uma peça para uma inteligência artificial analisar. Não vai julgar, calma, gente, não vai julgar, não, calma. Mas ele vai fazer até mesmo essa questão da automação. Nós estamos agora com a questão do EPROC. O EPROC ele tem um monte de ferramenta de IA abarcada. Por quê? Porque esse trâmite de secretaria, isso é feito pela IA. Então, assim, isso ajudou apoio, gente. Não estou tirando secretaria também, não. Tudo que eu vou falar, eu vou fazer uma ressalva para depois não falar que eu falei Fazer o isso. corte, né? Ó, o corte, gente, por favor. Então, nós estamos no mundo que isso está acontecendo. Então, assim, que a gente não seja também ingênuo a ponto de achar que não é, né? E eu quero trazer para vocês uma reflexão. Tem um uso ético ideal? Nós estamos construindo esse parâmetro. O que que você vê em termos assim? Precisa mesmo ter uma legislação ou já temos legislação suficiente? Vamos lá, qual que é o papel do OAB? É conversar, é explicar como que os advogados gostariam que isso fosse apresentado. Limites, risco de substituição, tudo que a gente já falou aqui agora. Me dá um ponto que você acha que a gente pode trazer, mas assim, pé no chão. Não vamos pensar naquele escritório que ficou 3 anos fazendo, comprou todo mundo, em termos de todo mundo tem a ferramenta correta, tem uma equipe de TI, uma equipe, porque a gente sempre fala que essa equipe tem que ser multidisciplinar. Sim. Um ponto que a gente sempre usa, porque assim, compliance, qualquer questão. Você trouxe os estagiários, né? Se eu tiver o mesmo pensamento, eu não tenho resultado bom. Então Sim. tem que ter um para falar, não, 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 você tá louca, não concordo, Eu né? concordo, é verdade. Posso começar dizendo que, assim, hoje nós temos um alicerce, né? Hoje a gente tem uma boa ferramenta, a gente tem um avanço tecnológico, mas a gente precisa criar os parâmetros para a gente crescer de forma saudável. Então, o que eu trago aqui, acho que a palavra
mais chave que a gente pode trazer aqui é o uso ético. Então, a gente está pensando, às vezes, no escritório grande. Eu não sou um escritório grande, eu sou uma empresa pequena e etc. Primeira coisa que eu posso trazer aqui é o uso ético. Então, como eu disse anteriormente, a ferramenta ela é um espelho de quem a utiliza e de quem a treina. Então, uso ético, a gente pode citar o caso recente que a gente teve menos de 2 meses, é das advogadas que utilizaram um prompt, era uma folha em branco, usaram a letra em branco com um prompt para, caso o réu, a outra parte, usasse IA, que a IA contestasse tudo de forma genérica e para que ela ganhasse ali a causa. Pessoal, para mim isso não é inovação, né? Isso para mim, assim, é claro, né, que o judiciário ali, a justiça reconhece, viu aquilo dali, colocou ela ali como ato atentatório contra a justiça, teve multa e etc. Mas isso para mim também é uma litigância de má-fé. Sim. Isso reflete quem utiliza a ferramenta. Então, se a gente está dizendo aqui que eu preciso criar parâmetros, a primeira coisa que para mim até soa um pouco estranho falar, porque para mim isso é muito óbvio, mas a gente precisa usar de forma ética. Então, se eu trago isso para quebrar o ecossistema, para burlar, eu entendo isso como uma fraude, mas para eu fraudar o sistema, para eu tirar a possibilidade da outra parte de ter a justiça, eu acho que eu preciso rever os meus conceitos ali como profissional. Então, esse parâmetro que a gente precisa criar é minimamente isso, assim. Eu acho que a gente já tem enunciado federal falando sobre isso, né? Que a gente tem hoje nossa atividade, nós somos contratadas pela nossa atividade intelectual, né? Eu sou contratada pela minha capacidade técnica. O cliente nos contrata. Ele não contrata uma IA, ele não contrata uma máquina. Então, nós, assim, como procuradores, né, tem anunciado falando sobre isso, nós temos o ônus de ter a capacidade de verificar os fatos, as jurisprudências, aquilo que eu estou colocando. Se eu não tenho esse ônus, a IA ela não tem uma capacidade postulatória, ela não tem um CPF, né? Então, quem é responsável sou eu como profissional, institucionalmente é a empresa. Então, nós temos que ter esse dever, esse parâmetro, primeiro, de um uso ético, segundo, olhar para aquilo que eu trabalho. Se eu dependo da ferramenta para ter um raciocínio lógico, para ter um raciocínio jurídico, reveja os seus conceitos, né? Se eu não consigo chegar ali no raciocínio sozinha. Então, como a Vivi comentou, eu não posso depender da ferramenta eu só posso colocar aquilo que eu sei, para eu conseguir contestar. Se eu dependo do meu raciocínio jurídico pela ferramenta, eu não vou conseguir contestar ali o raciocínio que ela está colocando. Então, de forma legal, de forma de integridade e compliance, eu preciso criar esses parâmetros. Primeiro, uso mais do que nunca ético. Como eu disse nesse caso, isso infelizmente, uma fatalidade dentro da advocacia, porque pega profissionais. Eu sei usar IA, mas eu não uso de forma segura, não uso de forma ética, não uso de forma íntegra, e isso não é escalável, não pode ser escalável. Tá. E isso gera medo para quem não tem aquele conhecimento, né? Fica, nossa, isso aconteceu. Será que era o meu adversário? Será que era a pessoa que estava do outro lado da mesa e eu não percebi? Então, um recado para os advogados, né? Advogado, né? Exerça o seu papel enquanto advogado de se manter dentro da ética, né? Nós estudamos isso não só para passar no OAB, nós estudamos isso para trazer isso para o nosso dia a dia, para dar exemplo para as gerações que estão chegando. Porque hoje uma pessoa que está no banco da faculdade vê uma situação dessa, né? De dois advogados tentando burlar ali o sistema, né? De uma forma que não é ética, não tem necessidade. Se você tem argumentos, se você é conciso naquilo que você faz, você não precisa fazer essa utilização. Você consegue usar para outros meios, para a sua produtividade, para a sua confecção, mas não necessariamente para prejudicar o outro, né? Sim, sim. É verdade. Perfeito. Eu diria que, né, para o uso ético da IA, eu pensaria em 4 pontos, assim, para começar. Primeiro, não use IA gratuita. Pague. É um valor, como a Jéssica falou mais cedo, é acessível. Então, não Acessível. use ferramentas de IA gratuitas. Segundo, se capacite e capacite a sua equipe. Conhecimento, treinamento, a literacia, como a gente está falando, é tudo nessa hora. Você tem que conhecer com o que você está lidando. Terceiro, mapear os problemas antes de adotar tecnologia para tudo, né? Não caia no solucionismo tecnológico, porque às vezes o problema que você tem no seu escritório não é a tecnologia que vai resolver. Não automatiza o caos. Exato, exato, porque vai ter uma dimensão aí, né, fora do normal.
Muito bem. Eu fico escutando isso, eu fico pensando nos videozinhos que a gente pode fazer sobre cada assunto, né? Eu fico imaginando um videozinho da IA sentada no banco dos réus porque ela alucinou e fez uma jurisprudência. E ela toda indignada, falando assim: gente, mas ela precisava dessa jurisprudência para Eu te ganhar, dei eu o que só você fiz. queria. Né? Então a IA é isso, ela está fazendo o que ela acha que ela está fazendo de melhor para você. Então, ela Exatamente. vai fazer um texto bonito, ela vai falar: gente, eu pus até o relator, o número do processo, coloquei tudo, por que que você está chateado comigo? Né? Sim. E- Viane, eu vou deixar até um desafio, né, para os advogados que ainda não atuam, né? Porque a minha ideia é essa, disseminar o máximo possível. Faça as contas do que você gasta de hora confeccionando, né, um documento, o documento que você mais faz dentro do seu escritório. Calcule a sua hora de trabalho e faça as contas quanto que você vai pagar em uma ferramenta. Né? Ela se paga. Ou quando a gente fala de valor irrisório, muita gente vai olhar e falar, ah, não é tão irrisório assim. Mas faça as contas. No fim você está pagando para trabalhar, né, você consegue se organizar nesse sentido e ter uma evolução, né. E se você tiver com preguiça de ler o manual inteiro, todas as regras, a própria IA lê para você, né? Esse é Lega um para ela, ponto. pede para ela Aí, ó, fazer. isso é uma coisa que ela soluciona. Não é? E a ela gente sabe. tem várias ferramentas que a gente efetivamente a gente indica, no sentido de, por exemplo, eu uso muito o notebook LM. Por quê? Eu tenho uma quantidade suficiente de fontes que eu posso trazer toda a questão de doutrina. Ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim como o nosso PodJus aqui, nós temos vários eventos que acontecem, que estão no YouTube, que você pode trazer um evento de 3 horas que foi discutido com profissionais, com gente que está estudando, com gente que sabe. Então você traz todo aquele conteúdo e aquilo fica encapsulado, você não vai alucinar. Comece a aprender. Se você quer aprender sobre IA, pede para a IA te ensinar. O Gemini é muito bom para isso também. Eu falo assim, cada ferramenta tem uma coisa que tá, e cada dia ela está diferente, porque tem dia que ela Isso é acorda verdade. É de mau humor, importante você e aí abrir você todas e esquece, aí você vai testar o para que tá outra. bom. Eu faço uma coisa, costumo fazer uma coisa de manhã, na hora que eu chego, eu pego o mesmo prompt e jogo numas Já três. fiz isso. Para Hoje dar uma vai ficar melhor. calibrada, para ver, Aham. tipo assim, hoje quem que tá de bom Quem tá, humor, quem né? não tá, entendeu? Então, você pode usar a própria IA para aprender. Você pode usar, né, e que você falou da questão estratégica, traz esses elementos todos. Vou fazer um recurso de agravo. Puxa um monte de vídeo, puxa um monte de doutrina, puxa um monte de elementos. Eu nunca fiz. Aí você começa a perguntar: quais são os requisitos? Para quem que eu vou endereçar? Como que você faz? E ali você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. No final, você está mais tranquilo para você fazer uma peça bem feita. Sim, eu não jogo pra ela o dever da responsabilidade, né? Eu coloco em mim a minha responsabilidade, eu só vou cutucando ali como uma assistente. Então, Isso. é pra nós. Só pegando uma fala que você estava comentando, né, sobre a jurisprudência que coloca errado, enfim, eu acho que é um processo que a gente também tem anunciado falando sobre isso, mas que a gente não pode tirar do nosso processo, do nosso fluxo, que é o dever de cuidado, que é a revisão, como a Maria também tinha comentado. Então, eu tenho tudo isso, eu vou cutucando ela, beleza, mas eu estou revisando e eu estou vendo se aquilo está correto, com base ali nas minhas fontes. Então, esse último processo, que é revisar, não pode sair, ela é obrigatório e é inegociável. Assim como os outros princípios, né, que a gente tem visto no projeto de lei, que a gente acreditava que ia sair esse ano, acho que esse ano não sai mais, né, vai sair no ano que vem. Mas, independente disso, as discussões estão acontecendo. Dentro do Judiciário, nós temos uma resolução, que é a Resolução 615, que fala sobre a atuação da inteligência artificial no Poder Judiciário. Ela é oriunda da Resolução 333, que é de 2020. Então, quer dizer, o CNJ, desde 2020, já havia regulação sobre isso. E o que mudou tanto? Justamente o que a gente tem falado sobre a questão da IA generativa. Trouxe a IA generativa, houve a necessidade de ampliação dessa regulamentação. Então tem ISO, tem NITS, tem muitas questões que a gente LGPD, né? Basicão. Porque a gente fala no Brasil que tem lei que pega e que nem lei que não pega, né? Graças a Deus a LGPD pegou, Segue né? pegando. Então, é uma coisa que a gente não precisa falar mais, né? É uma coisa que está inserida em todas as regulamentações. Então, eu quero falar, hoje a gente falou, né, de inovação, falou de sigilo, falou de compliance, e eu queria que vocês trouxessem, infelizmente nosso tempo está quase acabando aqui, é muito rápido, né?
Faz um resumo para a gente dentro da questão da comissão, como a comissão tem visto isso, como que você, Jéssica, tem visto isso no seu dia a dia. Eu acho que não tem como falar da Comissão de Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial sem falar de um trabalho que a gente faz muito bonito da jornada da inovação, que a gente sempre tenta tornar fácil o acesso ao advogado, né? Porque é muito simples você explicar, às vezes, a IA para quem já tem o hábito, para quem trabalha, para quem entende, mas tem também aqueles advogados que não sabem o que é prompt, que não entende ou qual que é aquela linguagem que é abordada. Então, o nosso objetivo é trazer cada vez mais todos os advogados para aquele mesmo parâmetro, trabalhar mesmo essa educação digital, para que eles consigam caminhar e consigam efetivamente aplicar isso no dia a dia. A gente recebe dentro da comissão relatos de advogados que, nossa, eu apliquei uma coisa do que foi falado e meu escritório agora está voando, né? Advogado, a gente quer que você tenha honorários, né? A gente quer que você tenha mais clientes e que você tenha tempo, né, para sua família, para fazer outras coisas, né, para a gente ter também aquele limite do que eu quero produzir e do que eu quero viver também, né, de ter uma família, de ter outros pontos a serem trabalhados. Então, eu acredito que dentro da inovação, fica aqui o convite para você que queira fazer parte da nossa comissão, ela vem para realmente alavancar as nossas vidas, lembrando que não é só utilizar de qualquer forma, né, é usar de uma forma inteligente, afastar essa questão do uso gratuito, que eu acho que esse é um dos fatores que mais tem pegado, né, que mais tem vazado dados. E trabalhar dessa forma para que você consiga, daqui não vou falar 1 ano, né, daqui 6 meses olhar para trás e pensar: "Por que que eu não usei isso antes?", né. Muito bom. Perfeito. Olha Queria que lindo. aproveitar também e convidar quem está nos assistindo para se inscrever na Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Serão muito bem-vindos. E tem uma frase que eu gosto muito de usar em todas as minhas palestras, que é maravilhosa, que é do Marshall McLuhan, canadense. E ele soltou essa frase em 1980, então quer dizer, mas ela segue muito atual. Ele fala o seguinte, que qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou uma autoimputação do nosso corpo. Então cabe a nós achar esse equilíbrio. Com certeza. Perfeito. 1980, hein? Também faço essa chamada para você, seja membro aí da Comissão de Integridade e Compliance, a gente estuda bastante maneiras, como que a gente pode trazer voltado para investigação corporativa, entre outros, workshops que a gente tem trazido aí de forma muito prática, o que que a gente faz aí para trazer para os nossos clientes, para a empresa e etc. Então, só faço também um grande aviso, acho que eu super concordo com o que todo mundo falou, acho que eu só vou lapidar assim um complemento que é não deixa que esse fascínio pela inovação, pelo avanço tecnológico, pela tecnologia, atrofie a sua capacidade crítica, a sua capacidade analítica. Então, sejam bons profissionais e utilizem as ferramentas como grandes assistentes, mas para você alavancar, não para você parar ali e ficar ela fazendo você ser você ser o assistente dela. Então, protejam os dados dos clientes de vocês, protejam os dados da sua equipe, auditem as suas ferramentas e mais do que nunca, assim, aproveitem essa grande oportunidade para alavancar. E a questão do tema, né, onde que fica o limite, eu até coloco que o limite está exatamente onde começa quando a gente não pode delegar a nossa responsabilidade profissional. É aqui que começa o nosso limite. Eu não posso delegar minha responsabilidade. E este é o ponto principal que a gente não pode esquecer. Advogado não tenha medo de trabalhar e tenha o anseio de trabalhar da forma correta, com as ferramentas corretas, porque a gente consegue voar aí com o que vem. Vamos fazer parte 2. Tá aceito já. Com certeza, né? Então a gente viu que realmente essa tecnologia, ela veio para transformou toda a sociedade, né? E muito especificamente a questão da advocacia. A advocacia sempre foi vista como um setor engessado, sério, tradicional. Continuamos sendo sérios, responsáveis, mas nós temos essa leveza, né, de trazer também essa questão dessa ferramenta e de fazer esse acompanhamento da sociedade com o que está acontecendo. Vamos caminhar com ética, com responsabilidade e proteção de direitos fundamentais. Lembrando que agora nós tínhamos 3 Cs, nós vamos ter 4 Cs, para que você não perca o seu cliente, a sua carteira do bolso, a sua carteira da OAB e a sua credibilidade. Então, a gente tem que tomar muito com isso.
Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi simplesmente uma honra estar aqui com vocês, né? Essas mulheres incríveis. Eu estou, assim, muito encantada de estar aqui com vocês. E a gente fica assim. Vocês ficam falando dessas datas aí, eu nem vou falar a questão de data para não acontecer, mas é muito bom ver essa evolução da advocacia e ver que vocês estão aí com esse gás todo, trazendo toda essa alteração e essa alteração com embasamento, né? São questões que estão sendo faladas, estudadas, e isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, fazendo novamente o convite para que vocês acompanhem as redes sociais da OAB de Uberlândia, que traz toda essa questão. As comissões têm os redes sociais próprias, Sim. né, que trazem isso. Nós temos eventos incríveis que acontecem. Depois falam que não tem evento. Tem muito evento bom, muita coisa boa acontecendo. Então, assim, e também a Comissão de Inteligência Artificial da OAB Minas, Inteligência Artificial OAB Minas, para que vocês possam também ter esse acompanhamento e essa literacia. Gostaria de agradecer todo mundo nesse Pódio Jus e até a próxima. Mas... É. Tchau, gente. Obrigada.